Bom dia, irmãos e irmãs. Irmãos, domingo à noite, pregando a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós consideramos no capítulo 4, os versos 6 a 8, onde nós lemos assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E no verso 8, ele disse: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, versículo 8, Paulo mencionou neste versículo a segunda vinda de Cristo, aquele dia, o dia do juízo. Assunto bastante relevante para a nossa trajetória cristã. E eu quero, com a graça de Deus, nesses próximos domingos, pela manhã, aqui na escola dominical, considerar com os irmãos este assunto, a segunda vinda do Senhor Jesus. E eu quero considerar 6 textos bíblicos, há dezenas deles, dezenas de textos que falam sobre esse assunto. Mas aí nós estenderíamos bastante em considerar todos os textos. Então eu escolhi 6 textos bíblicos para nós estarmos considerando com os irmãos. Cada texto tem a sua peculiaridade, nos ensina muito acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver a verdade de que Jesus voltará, Jesus irá retornar. Veremos em outro texto que ele não está demorando, num outro que ele vem como um ladrão, que há sinais antes da sua vinda, que a sua vinda será gloriosa e que haverá um toque de trombeta, no momento em que todos serão arrebatados para a presença do Senhor. Eu quero começar hoje, agora considerando um texto que está no livro escrito por Lucas, o livro dos Atos dos Apóstolos. No primeiro capítulo, logo no início deste capítulo, nós encontramos a razão porque Lucas escreve o livro. Alguns afirmam que Atos foi escrito juntamente com o Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreve seu livro de Atos, logo no primeiro capítulo, no primeiro verso, ele mostra a sua intenção. Ele diz assim, Atos 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, se refere aqui ao Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Irmãos, podem ir lá em Lucas, no início do Evangelho de Lucas, e também nós temos informações acerca do propósito de Lucas ao escrever o seu Evangelho, o livro de Atos. No início do Evangelho de Lucas, ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Como disse aos irmãos, nós vamos considerar um texto de Atos, que eu vou já ler com os irmãos, depois de orarmos. Mas eu li o início do livro e o início do Evangelho de Lucas para fazer menção ao objetivo do evangelista Lucas. Lucas não foi apóstolo de Jesus Cristo. Lucas foi o médico que cuidou de Paulo e de outros apóstolos. E como nós lemos aqui no seu propósito, Lucas investigou, direcionado pelo Espírito Santo, tudo o que havia ocorrido desde o início até o momento
O objetivo dele era que Teófilo tivesse uma compreensão de tudo aquilo que ele cria, de tudo aquilo que havia acontecido. Então, Lucas é direcionado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele relata, com acurada investigação, como ele mesmo mencionou, ele relata tudo o que ocorreu no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, está gravado no seu Evangelho, nascimento, morte, ressurreição de Jesus Cristo, e Lucas tem o objetivo também de mencionar o ministério de Jesus depois da sua ressurreição por intermédio da igreja. E aí temos o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas tem o ministério de Cristo, terreno, os seus 3 anos de ministério, e depois da sua ascensão aos céus, quando ele ensina que a igreja é instrumento de Deus para o ministério de Cristo ainda, promoção do reino, como nós vamos considerar, vamos ver hoje pela manhã. Então, os versos que eu quero considerar, irmãos, são os versos 9 a 11 do primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler esses 3 versos e depois orar, pedindo a bênção de Deus para a aula de agora. Atos capítulo 1, versos 9 a 11, onde lemos assim, a palavra do Senhor. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Pai nosso que estás nos céus, nesse momento, Senhor, suplicamos a Tua graça sobre nós, poder que vem do alto para a exposição da Tua palavra e para a compreensão dela também, Senhor. Age no nosso meio, usa, Senhor, o texto inspirado por Ti mesmo, para que o nosso coração aqueça, Senhor, sobre este assunto tão relevante e, ao mesmo tempo, esquecido por muitos, que é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá-nos a graça, Senhor, de compreendermos o texto, dá-nos a graça, Senhor, de vivermos em conformidade com a Tua vontade revelada, promovendo o Teu reino, como o Senhor ordena, até que Cristo venha. Em nome dele nós choramos. Amém. Irmãos, nós temos aqui, quero considerar esses 3 versos, de forma breve, sobre o tema Jesus voltará. E nós temos aqui, de forma bem simples, primeiro no versículo 9, a afirmativa de que Jesus foi elevado aos céus. Nos versículos 10 e 11, a realidade de que ele voltará dos céus também. Nós lemos que Jesus foi elevado aos céus, no versículo 9, Lucas omite essa realidade, que ele foi elevado ao céu, mas o versículo 10 e 11 afirmam isso. No versículo 9 só nos é dito que ele foi elevado às alturas. E é importante entender que quando Lucas menciona os céus, ele não está mencionando necessariamente o que nós vemos, o azul celeste, porque não é lá que Deus está. Os céus, na verdade, ou as alturas, indicam aquele local onde Deus habita, onde Cristo está presente, intercedendo por nós, como sacerdote, como sumo sacerdote. Lucas menciona apenas o ponto de vista daqueles homens que estavam olhando para cima. Quando o texto fala que Jesus foi assunto aos céus, ele foi elevado aos céus ou elevado às alturas, Lucas está mencionando apenas a expectativa dos homens quando viram que Cristo passa a ser elevado e some, diferente do que havia ocorrido nos 40 dias que ele tinha passado com os discípulos e os apóstolos aqui neste mundo. Ele aparecia, depois voltava para algum lugar, depois aparecia de novo, e o objetivo de Lucas aqui é mostrar que Cristo foi e que nunca mais os apóstolos e discípulos o viram como haviam visto aqui. E aí está a expectativa, então, da segunda vinda do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. No seu Evangelho, no capítulo 24, versículo 51, Lucas diz que Jesus foi elevado aos céus enquanto ele abençoava os apóstolos. Ele estava conversando com os apóstolos, ele estava ensinando os apóstolos, estava continuando a sua obra ainda aqui neste mundo, ensinando os seus discípulos, até o momento que chegou, até então que chegou o momento determinado por Deus que ele retornasse ao Pai, que ele fosse levado para a presença de Deus ou para o céu, como comumente falamos, o texto também diz assim. E é interessante, irmãos, nós termos em mente, às vezes não temos de forma tão clara a recordação de que Jesus foi elevado aos céus, ele foi para o céu porque ele veio de lá. É simples assim. Os irmãos não precisam abrir, mas lá no capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus estava se apresentando como o pão da vida, como aquele que desceu do céu, como aquele que alimenta de fato os homens, né, depois de ele ter multiplicado pães às pessoas que estavam com fome. No versículo 38 ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus volta para o Pai porque ele veio do Pai. Mas não apenas, eu não quero aqui fazer referência apenas ao fato de que ele veio do céu, mas como ele mesmo disse, ele veio para cumprir a vontade de Deus. Sempre que nós olharmos para o ministério terreno de Cristo, revelado nos evangelhos, nós devemos ter em mente essa verdade, de que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, qual era? Era salvar pecadores por intermédio de Cristo. Porque ele veio ao Pai para fazer a vontade do Pai, ele deve voltar ao Pai. Depois de Jesus ter cumprido praticamente todo o seu ministério terreno, ele no capítulo 14 do Evangelho de João ainda, ele chamou os discípulos e começou a confortar os discípulos. Irmãos, lembram disso? Quando Jesus disse assim, olha, não fiquem perturbados, que o coração de vocês não se perturbem. Eu tenho várias moradas lá no céu, há várias moradas na casa do meu Pai, eu preciso ir para lá, eu tenho que ir para lá, eu vou preparar lugar para vocês, porque se não fosse assim, eu não falava isso para vocês. Eu não diria isso para vocês. E ele disse assim no versículo 28, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, voltando, Jesus é elevado aos céus, ou ele volta à presença de Deus, porque ele tinha vindo da parte de Deus. Ele tinha descido do céu, João 6, como o pão da vida. Ele desce, cumpre o seu ministério e agora ele tem que retornar. Por que ele retorna? Porque ele precisa ir ao Pai para que o Pai traga o Espírito Santo. Se Jesus não fosse elevado ao céu, o Espírito Santo não viria. A dispensação do Espírito, por assim dizer, se Cristo não fosse elevado às alturas, o Espírito Santo não estaria conosco. Então é necessário, dentro do plano eterno de salvação, e isso é importante quando nós falamos da volta de Cristo, é importante nós termos em mente esse plano eterno de salvação. E nós temos esse plano revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então o que Deus faz? Deus envia o seu Filho cumpre o seu ministério, Cristo precisa retornar para que Deus envie o seu Espírito. Isso Jesus ensinou também em João capítulo 16, quando o Senhor disse assim, versículo 7, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O plano de Deus é esse. Cristo vem, Cristo retorna, o Espírito Santo é dado e o diabo toma conta deste período, onde toma conta, claro, debaixo da total soberania de Deus. Ele não é soberano, mas o mundo jaz no maligno. É o espírito deste século, é o espírito deste mundo, é o espírito desta era que está atuando. E isso está dentro do plano eterno de Deus, do plano perfeito de Deus. Ele disse ainda, tenho ainda muito que vos dizer. Isto Cristo estava falando diretamente para os seus apóstolos. Eu tenho muito que dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Acompanhe o raciocínio. Cristo vem ao mundo, cumpre seu ministério, volta para o Pai, para que o Espírito Santo seja dado, para que o Espírito Santo traga à mente dos discípulos de Cristo tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que Cristo apresentou. Então, assim como o Pai revelou a mente de Deus, e por isso ele é o Logos de Deus, ele é a palavra, ele é o que revela a mente de Deus, ele é o que revela o plano eterno da salvação, e ele cumpre, assim como Cristo revela, o Espírito Santo também é doado por Cristo, pelo Pai, com esse intuito também, de que aqueles que conhecem os ensinamentos de Cristo relembrem todo aquele ensinamento e recebam de Deus o que Deus tem para entregar a esses discípulos. E há um outro propósito também da subida do Cristo, da elevação do Cristo às alturas. É necessário que ele vá ao Pai, porque ele tem que ser glorificado. Ele vem como Deus homem. Ele não deixou de ser Deus, é verdade, mas ele vem humilhado. Tanto que ele sofre tudo o que sofreu por nós. Né? Tanto que ele teve que se deparar com os famintos, ele teve que se deparar com os leprosos, ele teve que se deparar com os aleijados, ele teve que se deparar com os fariseus, hipócritas e arrogantes, ele teve que se deparar com todo tipo de mazela deste mundo, até com a morte, que é o salário do pecado. Ele é Deus homem, não deixou de ser Deus, porém, à luz da Escritura Sagrada, Cristo, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade Santa, o Deus Todo-Poderoso, vem à terra humilhado. Ele vem humilhado. Tanto que ele é concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de uma mulher pecadora. Embora sem pecado, ele nasce de uma mulher pecadora. E ele lida com os seus irmãos pecadores, incrédulos, inclusive, irmãos que não confiavam no ministério dele. Então, os irmãos percebem o grau de humilhação que Cristo vem? E esse não era o plano de Deus na sua plenitude. Isso é parte do propósito do plano de Deus. Então ele precisa voltar ao Pai, para que voltado ao Pai, tendo voltado ao Pai, ele seja glorificado. E ele cumpra, então, o propósito, de fato, estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. No capítulo 17 de João, nós lemos, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, aquela oração de Cristo. E ele começou a oração dizendo assim, Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora da sua morte. E ele disse, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então é necessário Cristo ser assunto aos céus para que ele seja glorificado. E glorificado, então Jesus tem todo o poder. Porque ele veio como Deus homem na sua primeira vinda, com o seu poder, entendam, isso não é blasfêmia nem heresia, mas com o seu poder limitado pelo próprio Deus. Deus não erra, Deus é perfeito, esse era o seu plano. Ele mesmo disse, se eu quisesse, eu mandaria uma legião. Se eu quisesse, eu destruiria todos. Mas eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. Ele veio como um servo sofredor. Ele veio como um filho obediente, porque ele é. Uma vez que ele é levado aos céus, o plano da salvação está se cumprindo. E o plano de Deus é que, pelo ministério de Cristo e pela sua glorificação, Cristo tenha todo o poder, que seja dado a ele todo o poder. Que ele se faça presente a todos que o buscam em qualquer lugar. Esse é o plano de Deus. E que ainda, à luz do capítulo 4 da carta aos Hebreus, que Jesus, uma vez tendo ido à presença de Deus, interceda por nós de lá como um sumo sacerdote. Esse é o plano de Deus. É por isso que Lucas faz aqui a menção desse fato, de que quando Jesus acabou de falar, e nós vamos já olhar para os versos anteriores, com os apóstolos, com aqueles que estavam ali na sua presença, Jesus foi elevado às alturas.
à vista deles. Eles viram Jesus e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nós já sabemos que esses aqui, a quem faz referência Lucas, dizendo à vista deles, são os apóstolos. Veja o verso 2. No versículo 1, que nós já lemos, Lucas disse assim no verso 2: depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele diz: a estes, isto é, os apóstolos, também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, isto é, com os apóstolos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então veja que são os apóstolos. Os apóstolos estavam olhando, estavam conversando com Cristo, de repente ele foi elevado. O verbo aqui se encontra na voz passiva, o que significa que Deus foi quem conduziu Cristo, quem tomou o Cristo e foi elevando. E aqueles apóstolos estavam comendo com Jesus, estavam ouvindo as suas palavras, ficaram olhando para os céus. A nossa versão não ajuda, a tradução não ajuda, mas a ideia é de que eles se esforçavam. Eles olhavam firmemente, se esforçando, como que sempre querendo ver a Cristo. Mas o que acontece é que Cristo é elevado e uma nuvem encobre o olhar dos apóstolos. Eles não veem mais a Jesus. A nuvem pode ser, eu não vejo razão para não ser uma nuvem comum, mas muito mais do que uma nuvem comum, nós podemos, à luz do que ocorria no Antigo Testamento, quando Deus ia se revelar ao povo e ele descia com a sua glória. A nuvem era uma nuvem de glória, né, brilhosa, esplêndida. Então, muito possivelmente, essa nuvem tenha também sido de glória. E até talvez a glória que encobriu a Cristo foi que ofuscou os olhos dos seus discípulos. Então, percebam o plano de Deus. Ainda que os discípulos estejam se esforçando mesmo, sabe, se espichando para ver Cristo e olhando, eles não vão ver mais. Pelo menos não agora. Eles não vão ver mais. Deus faz com que eles não vejam a Cristo. E Cristo, então, é elevado aos céus. Esses discípulos, irmãos, tinham feito uma pergunta para Jesus antes de ele ser elevado. E esse é um aspecto importante quando nós consideramos o assunto da volta de Cristo. Eu quero considerar com os irmãos o assunto da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas longe de nós pensar na volta do Senhor Jesus Cristo com braços cruzados, apenas no sentido passivo, porque não pode ser assim. Veja o versículo 6. Então, os que estavam reunidos, nós já sabemos que são os apóstolos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Deixa eu lembrar os irmãos quem são os apóstolos. Os apóstolos são judeus. Os apóstolos são aqueles que, querendo ou não, por causa do seu contexto político, Israel está sob o domínio do Império Romano, esses judeus são aqueles que querem o fim dos inimigos dele. Isto é, o fim do Império Romano. Como judeu, eles esperam um Messias político que vem para implementar o seu reino terreno e acabar com todos os inimigos de Israel. Essa é a mente dos judeus de uma forma geral. Mas é verdade que esses judeus aqui, eles já receberam muito de Cristo. Eles já receberam muito do ensinamento do Senhor. E é possível que eles já tenham entendimento, não somente numa perspectiva judaica, religiosamente falando, mas numa perspectiva mais espiritual. Porque Cristo já havia ensinado a eles. Quando o Senhor Jesus iniciou o seu terreno, o que Jesus disse aos judeus? Vão e preguem a quem? Aos perdidos da casa de Israel. Porque eu vim buscar aquilo que se havia perdido. Isso foi o início do ministério terreno de Cristo. Os apóstolos tinham ouvido essas palavras de Jesus. Mas em Marcos, no final do Evangelho de Marcos, quando Jesus dá a grande comissão para que eles saiam e preguem o Evangelho, os irmãos lembram do texto? Quando Jesus diz assim: e esses sinais seguirão aos que creem. E aí Cristo, então, menciona alguns sinais. Expulsarão demônios, pegarão em
em serpentes, tomarão coisas mortíferas e não sofrerão dano algum. E lá Jesus diz, e falarão novas línguas, porque agora a pregação terá que ser para todos os reis. Então é possível que os apóstolos aqui entendam que a manifestação e a restauração de Israel não diga respeito necessariamente à nação, como os judeus comumente esperavam, mas ao povo de Deus, o Israel de Deus, o povo com quem Deus fez uma aliança, isto é, os seguidores de Cristo, a revelação do Deus vivo. Os apóstolos já sabem disso. Os apóstolos já sabem que a salvação deles não está na religião judaica, está em Cristo. E Cristo foi contra a religião judaica defasada da época. Porque ele é o templo, ele é a salvação, ele é o pão, ele é o tabernáculo, ele é a arca, ele é todos aqueles elementos que a religião judaica apontava, instituída por Deus e verdade no Antigo Testamento. Então, é melhor pensar, eu sigo aqui alguns outros intérpretes, que a compreensão dos apóstolos não diz respeito à restauração de uma nação, mas à restauração dos discípulos de Cristo, daqueles que seguem a Cristo. E então eles perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus disse então, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, Jesus aqui dá uma resposta para eles, não dura, mas como bom mestre, ele ensina aos seus discípulos. Eu disse que depois, disse primeiro, né, mas aqui na narrativa depois, que eles ficaram se esforçando para ver Jesus e Deus encobriu a vista deles. Agora, eles estão dizendo, será agora a restauração? Porque eles queriam a restauração. E alguns estudiosos dizem que levaram 40 anos para que fosse escrito o Novo Testamento, exatamente pela perspectiva, ou melhor, pela expectativa que os discípulos tinham de que Cristo retornasse. E então, os cristãos, eles esperavam a volta de Cristo e por isso não se preocuparam em grafar aquilo que havia ocorrido durante a revelação de Cristo. Então, alguns estudiosos dizem que essa foi a razão de 40 anos. Depois de 40 anos é que os apóstolos começaram a grafar. Mas voltando aqui, Jesus deu uma resposta a eles, dizendo, olha, não cabe a vocês saber o tempo. Esse tempo de restauração dos discípulos, dos seguidores de Cristo, dos homens e mulheres que compõem o Israel de Deus, esse tempo, essa restauração, o período, não cabe a vocês. Não compete a vocês. Isso é algo exclusivo de Deus. É Deus Pai quem tem toda a autoridade. E é Ele que faz isso. É Ele que vai vir no momento certo. E aí no versículo 8 ele diz, mas, então não compete a vocês, mas recebereis poder. Vocês vão receber poder do alto. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós sabemos que no capítulo 2 desce o Espírito Santo em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, onde Pedro mesmo cita o profeta Joel. Jesus diz, não compete a vocês, mas vai descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, porque eles estavam lá, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, percebem o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que enquanto ele não volta, a missão é testemunhar. O assunto que eu estou tratando é a volta de Jesus. Mas entre aqui e a volta de Jesus, o que é que nós temos que fazer? Jesus diz, não compete a vocês a época, não compete a vocês o tempo. Mas vocês têm o poder do Espírito Santo. Aqui Deus ia derramar. Nós já temos em Cristo o poder do Espírito Santo. E então vocês serão testemunhas em todos os lugares. Enquanto Jesus não volta, o nosso dever é ser testemunha em todos os lugares. Por quê, irmãos? Porque, veja só, a ascensão de Jesus ao Pai marca o fim do ministério terreno de Cristo. Me refiro ao ministério terreno de Cristo, aqueles 3 anos de ministério. Ele começou com 30, com 33, ele é levado aos céus. Esse ministério terreno, onde ele se fez presente do modo que ele se fez presente, que nós conhecemos. Onde Pedro pôde tocar nas suas feridas,
onde João pôde olhar nos olhos de Cristo Jesus. A ascensão de Jesus marca o fim do seu ministério terreno, mas marca o início do ministério de Cristo na terra por intermédio da igreja. Porque quando Cristo é levado aos céus, ele não abandona a sua igreja. Quando Cristo é levado aos céus, a igreja não fica órfã. Cristo permanece com a sua igreja pelo Espírito Santo agora. E então, vejam, Cristo nasce, e ele, aos 30 anos, é ratificado o seu ministério pelo Espírito Santo, com a voz de Deus, dizendo, esse é o meu filho que me dá muito prazer. E então o que acontece? Jesus desenvolve os 3 anos de ministério, ele morre, ressuscita, é elevado aos céus. Acabou o plano eterno de salvação? Não. Deus permanece com o plano de salvação de salvar perdidos, de resgatar homens e mulheres do inferno, de dar a vida eterna a esses homens e a essas mulheres. Como ele vai fazer isso? Pela igreja. Como ele vai fazer isso? Estando presente com a igreja. Todos nós conhecemos as palavras de Jesus que disse assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, isso foi depois da ressurreição, antes da ascensão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Percebem aí a ideia de testemunha por todos os lugares, a igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como foi que ele terminou as palavras? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o final. Repito, a ascensão de Jesus marca o fim do seu ministério terreno e marca o início do ministério de Cristo na terra por intermédio da igreja. Agora, Cristo não irá mais ensinar como ele ensinava para os apóstolos. Cristo não irá mais estar presente como ele esteve ensinando e falando agora. Ele vai usar a igreja. Porque nós somos membros dele. Nós somos o corpo dele. E ele vai permanecer conduzindo todas as coisas. Ele tem toda a autoridade, eu disse, ele foi elevado aos céus para que ele fosse glorificado. E todo o poder dele foi dado a ele. Ele governa sobre tudo, sobre todos. Embora haja sempre homens e mulheres que rejeitam a ideia de um Deus soberano, mas isso é um fato revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Deus tem um controle de todas as coisas e ele ainda permanece com o seu propósito em dias, salvar pecadores, salvar o seu povo, restaurar o seu povo. Como agora? Com a sua igreja, com os seus discípulos, porque ele disse, vão, preguem o evangelho para todos, ensinem o que eu disse para vocês ensinarem. E eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Marcos, o outro evangelista, no finalzinho do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, veja como Marcos também faz essa menção ao fato de que Jesus esteve presente. Marcos 16, verso 19. De fato, diz Marcos, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. No verso 20 ele diz, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, olha que beleza, irmãos, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos está falando o que eu acabei de dizer. Jesus foi elevado aos céus, e então aqueles que ficaram passaram a pregar, e quem colaborava com eles? Quem estava com eles? O Senhor estava com eles. Porque esse é o plano de Deus. E no capítulo 24 de Mateus, que o presbítero Raimundo leu, uma porção, onde Jesus ensina exatamente sobre a sua vinda e a tribulação e o princípio das dores. No versículo 30, irmãos, Jesus diz assim, então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele vem com poder, ele vem com glória. E no versículo 14, Jesus tinha dito: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A igreja precisa pregar o evangelho, promover o reino de Deus, para que Jesus volte. Para que Jesus volte. Esse é o plano de Deus. Cristo continua cumprindo o propósito do Pai. Não mais humilhado, agora glorificado. Um com o Pai, como sempre foi, desde a eternidade, mas agora administrando de forma diferente dos 3 anos do seu ministério. Ele disse: o evangelho será pregado a todo mundo, a todas as nações, e então virá o fim. Por isso que, muito mais do que os apóstolos do primeiro século, nós podemos ter certeza da volta de Cristo. Os apóstolos tinham certeza da volta de Cristo, porque Cristo tinha dito que viria. Mas na época dos apóstolos, o reino ainda não estava pregado a todas as nações. No seu contexto, sim, porque no final do livro de Romanos, Paulo chega a Roma, que era o centro do mundo da época. E nós aqui, 2000 anos depois, nós vemos o evangelho em Belém do Pará, na América do Sul, no finalzinho do mundo. Então, Jesus pode vir hoje, Jesus pode vir amanhã. Não sabemos, pastor, mas há lugares em que ainda não foram pregados o reino. Quem falou para você isso? Não, porque eu li. Quando você leu? Semana passada. Sim, já pode ter ouvido ontem. Não, eu li hoje de manhã. Sim, mas já pode ter alguém pregado lá agora. Então, nós não sabemos exatamente até onde vai o evangelho. Mas o fato, eu estou aqui apenas comparando o primeiro século com o século 21. Onde nós temos a informação de que o evangelho está sendo pregado e nós somos prova disso. E Jesus disse: o evangelho será pregado por todo o mundo, e então virá o fim. E é desse fim, para nós concluirmos, voltando a Atos capítulo 1, é a este fim que os homens de branco, os varões vestidos de branco, que eram anjos, possivelmente anjos, os anjos se fazem presente no nascimento de Cristo, vestidos de branco. Os anjos se fazem presente na ressurreição de Cristo, vestidos de branco. O texto fala homens, mas nós sabemos que os anjos, seres espirituais, tomam forma de homens, algumas vezes, para que Deus entregue a mensagem. Então, provavelmente, à luz de outras passagens bíblicas, esses homens aqui são anjos mesmo. Então, quando nós lemos no verso 10, lá de Atos 1, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus. Essa expressão aqui ela é bem lucana, é de Lucas, porque Lucas não é judeu, Lucas é gentil, e seguindo o ensino do mestre, toda a pesquisa que ele fez, ele faz questão de deixar claro que o evangelho não é somente para os judeus, como Paulo depois vai fazer, e Lucas aprendeu também com Paulo, porque Lucas era doutor de Paulo, médico de Paulo. Ele faz de propósito. Galileia era a região onde Cristo tinha começado o seu ministério terreno, e era uma região onde uma região que os judeus menosprezavam. E é interessante como Cristo é elevado diante desses apóstolos, e os varões, os anjos que vêm, dizem: varões galileus, vocês que são galileus. Um judeu lendo isso aqui, coitado, que povo sem graça é esse? Mas ele diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Lembra do se espichar e do se esforçar? Os anjos dizem assim: por que vocês estão se esforçando? Por que vocês querem tanto ficar vendo Jesus? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Tem pelo menos 2 sentidos aqui. O sentido de que, do mesmo modo, assim como Jesus foi elevado aos céus numa nuvem, ele voltará numa nuvem.
Esse é um aspecto. E o segundo, que não anula o primeiro e vice-versa, é a ideia de que assim como vocês estão vendo Jesus homem, porque ele é Deus homem, ele está num corpo glorificado, é verdade, mas ele é homem, não deixou de ser homem. E assim como vocês estão vendo esse Jesus aqui, ou vocês acabaram de ver esse Jesus homem sendo elevado, assim também vocês vão ver Jesus voltando. Homem descendo. Essa é uma realidade também revelada na Bíblia Sagrada. Eu li há pouco Mateus 24:30, onde Jesus diz que ele voltará e todo olho verá. Apocalipse, capítulo 1, também menciona a volta do Senhor, quando todo olho verá. E João escreve a revelação em Apocalipse, capítulo 1, dizendo que as nações se lamentarão na volta dele. Isso é outro aspecto que eu quero mencionar em outro texto sobre a volta de Cristo. Mas as nações se lamentarão com a volta de Cristo. Ao mesmo tempo em que crentes, os piedosos, os verdadeiros israelitas, cujas vestes são brancas, estão salpicadas pelo sangue do Cordeiro, esses se alegrarão. É um outro aspecto que eu quero considerar ainda no outro texto acerca da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo olho verá. E lá em Apocalipse, quando João diz assim, as nações se lamentarão, ele diz, vem logo, Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Essa é a expectativa da igreja. Essa é a expectativa que nós devemos ter. Eu já fiz referência à pergunta dos apóstolos, não é? Será esse tempo do reino, da restauração do reino? E Jesus disse, a resposta seria aqui no versículo 11, como se os anjos estivessem dizendo assim, não fiquem aí parados. Vão fazer o que Jesus mandou, porque ele irá voltar como vocês viram. Ele irá voltar, à luz dos outros textos que nós já consideramos, ele irá voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Tanto, irmãos, para concluir, tanto é assim, essa é a ideia que os anjos estão dizendo, não fiquem aí parados, vão fazer o que vocês têm para fazer, que nós lemos no versículo 12, então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tanto era isso que os anjos estavam dizendo, não fiquem aí parados, esperando, vão fazer o que tem que fazer, que eles foram se reunir e aguardar a descida do Espírito Santo, que ocorre no capítulo 2. O poder, eles foram esperar o poder vindo do alto para que eles saíssem e pregassem o Evangelho, para que então o reino de Jesus viesse a ser estabelecido de uma vez por todas através da sua segunda vinda, não mais humilhante, mas agora gloriosa. Irmãos, percebem que há muitos detalhes sobre a volta de Cristo, não é? E por isso eu quero considerar outros textos ainda. Sobre esses versos, o que nós temos, irmãos, para considerar, o que deve ficar para nós aqui no final. Em primeiro lugar, o fato de que Jesus voltou ao Pai. Como foi mencionado aqui, ele voltou não porque queria abandonar a igreja. Ele não fez isso. Nós não estamos abandonados, mas ele foi glorificado. E uma vez glorificado, tendo o poder, todo o poder, então ele assim, tendo o poder, cumpriria parte do plano de Deus, isto é, salvar pecadores escolhidos pelo Senhor. Ou numa linguagem um pouco mais teológica, conceder vida eterna a pecadores escolhidos pelo Senhor. Então ele voltou ao Pai exatamente com esse propósito. Em segundo lugar, ele voltará para nós. Foi isso que nós consideramos aqui. O plano de Deus, irmãos, será cumprido. Ele virá restaurar o seu povo.
ele virá restaurar o seu povo. Aguente firme. Não desista, não. Segure a barra aí. Aguenta. Porque Jesus vai voltar. E ele vai restaurar a nossa vida. Ele vai acabar com todas as mazelas. Ele vai acabar com todos os sofrimentos. Ele vai acabar com todas as angústias. Ele vai acabar com todas as enfermidades. Ele irá voltar. Do mesmo modo que vocês ouviram, que nós não vimos, né? Da mesma forma que vocês ouviram aqui, que ele foi assunto aos céus, da mesma forma ele irá voltar para restaurar o seu povo. E, em último lugar, não menos importante, cumpramos a nossa missão. O que adianta entender? Jesus veio, fez a vontade do Pai, cumpriu a vontade do Pai, salvou pecadores escolhidos por Deus, ele vai voltar, beleza, eu vou cruzar meu braço, vou ficar dormindo, vou ficar na minha rede, não vou fazer nada. Não é assim o plano de Deus. Cumpramos a nossa missão. Não devemos ficar de braços cruzados, mas avançar na promoção do reino de Deus até que Jesus volte. Percebam o verbo que eu estou usando? Avançar no reino. O que nós temos feito para a glória de Deus. Temos promovido o reino de Deus, amém. Mas nós não podemos parar. Nós temos que avançar no reino de Deus. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. Cristo irá voltar quando o evangelho for pregado por todas as nações, em todos os povos. Às vezes nós nos acomodamos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Já fomos salvos. Beleza. Tá bom demais. E nós esquecemos dessa grande missão que é de Cristo, na verdade. Né? Porque é Ele quem estabeleceu a sua igreja para o cumprimento do plano de Deus. Para que Ele retorne depois que quem tenha pregado. Não Ele, pelo menos não de forma ordinária, mas nós. Nós, a igreja. Nós, servos de Deus. Não precisamos, irmãos, de motivação maior para realizar a obra de Deus do que esta. O retorno de Cristo. Por que pregamos? Por que evangelizamos? Por que compartilhamos do evangelho com alguém? Por que nós conversamos com alguém sobre as verdades do evangelho? Por que nós queremos que pecadores escutem o evangelho e sejam convertidos? Por quê, irmão? O evangelicalismo tem perdido essa expectativa. O evangelho apresentado, às vezes, é só para melhorar a vida, só para educar. Não, se você vier para a igreja e se você aprender as verdades de Deus, você vai administrar melhor suas finanças, você vai cuidar melhor da sua esposa, você vai educar seus filhos, você vai ser um bom vizinho. Não tem nenhum problema nisso. Isso é verdade. Mas esse não é o fim. O fim é a volta de Cristo. Esse é o propósito da promoção do reino. É verdade que as pessoas são melhoradas, né? Elas são santificadas, elas são mudadas, é verdade. Mas esse não é o fim do evangelho. O evangelho tem que ser propagado, pregado, promovido para que Cristo volte. Porque quando o evangelho for pregado por nós, então Cristo irá retornar. Como eu disse, Jesus foi ao Pai, Jesus voltará para nós, e nós, nesse intervalo aí, nós temos que cumprir a nossa missão. Continuar fazendo o que temos feito. Se alguém não tem feito, então faça. Porque o poder veio do alto, o Espírito Santo. Aquele que diz ser santificado, mas não ama a promoção do reino de Deus, a sua profissão está errada. A sua profissão está mal entendida. Porque o poder do alto foi para isso. Para que o Espírito Santo nos transformasse e nos capacitasse para que nós promovêssemos o reino de Deus. Porque o plano de Deus é esse. Quando o evangelho for pregado a todo o reino, Cristo irá voltar e o seu reino será implementado. Que Deus nos abençoe, que compreendamos um pouco mais sobre esse tema. E como disse no início, se Deus permitir, mais alguns domingos estaremos considerando outros textos sobre a volta de Cristo, para que nós nos firmemos e tenhamos em alta conta a volta do nosso Senhor. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Joênio que escolha um hino, um cântico, para nós louvarmos a Deus, orar e encerrar. Vamos cantar no Inário 289.